Então, a primeira grande corrente é dos arianos, Ário e aqueles que deram suporte a Ário. Eu já expliquei que a teologia de Ário era: você transforma o mediador, Deus é totalmente transcendente, o mediador em criatura, que era diferente daquilo que pensavam os demais teólogos do Logos. E como que ele justificava isso na Escritura? Ele usava algumas passagens, a mais importante delas, Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que a sabedoria diz lá: o Senhor me criou. Então a sabedoria é criada. As passagens que falavam da unidade de Deus, por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor Deus é um. Então ele usava isso aí para dizer: então o Filho não é Deus. 1 Timóteo, que diz: de fato, um só é Deus, um só também o mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo, o homem. Então ele usava isso para dizer: tá vendo? O Filho é criatura. Ele usa aquela resposta de Jesus: ninguém é bom senão só Deus. Quando uma pessoa da multidão diz: bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Aí Ário usava isso para dizer: tá vendo? Jesus não é Deus. Como que Ário justificava as afirmações de que Jesus é o unigênito? Porque na concepção de Ário, Deus, eterno, onipotente, é um só, é o Pai. Primeiro ele cria Jesus, o Logos, e a partir de Jesus ele cria o resto. Então, assim que ele explicava a afirmação de João, tudo foi feito por meio dele. Por quê? Porque primeiro ele criou Jesus, depois ele criou o resto. Então, por que Jesus é chamado de unigênito? Porque foi o único que foi criado direto do Pai. Todo o resto foi criado por meio do Logos. Ário e os arianos tendiam a ver os títulos de filho e também a palavra gerar de uma maneira que não era a afirmação da divindade. E aí ele citava algumas passagens. Por exemplo, Isaías 1, capítulo 1, versículo 2 diz: eu gerei e levantei filhos, esses ao invés me desprezaram. Então Deus está falando com o seu povo. Como é que Deus chama o povo? Filhos. Por exemplo, os salmos dizem: ó juízes, vós sois deuses. Mas não quer dizer que Deus aqui no sentido forte da palavra, no sentido de Deus eterno. Então Ário pegava essas passagens para dizer: olha, aquilo que no Novo Testamento parece dizer que Jesus é Deus, na verdade não é isso que está dizendo. Jesus é divino, ou seja, ele foi criado por Deus e Deus age por meio dele. Então veja, Ário sequer nega que Jesus é criador, só que ele é criador depois que ele foi criado, ele não é eterno. E Ário também tinha uma cristologia que era relativamente comum no Oriente do Império Romano naquela época, que os especialistas chamam de cristologia Logos Sarx. O que é isso? Logos é o Logos, né? O verbo, a palavra. Sarx é carne. Então, muitas pessoas nessa época imaginavam que Jesus era só o corpo humano, que ao invés dele ter uma alma humana, o Logos divino fazia às vezes de alma humana. Então, que ele não tinha alma de verdade, ele só tinha só o corpo, só a carne. O Logos assumiu a carne, que é uma maneira literal de interpretar aquela passagem de João, do prólogo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas carne no sentido do ser humano inteiro. Mas, seja Ário, seja alguns autores dessa época, imaginavam que Jesus, de humano, só tinha só o corpo e não a alma. O que era que fazia às vezes de alma em Jesus? O Logos. Então, quando Ário via Jesus sofrendo, chorando, quando chorou por Lázaro, né? Com ira, ele diz assim: o Logos divino, ele não pode sofrer essas paixões. Então, se ele sofre essas paixões, logo é criatura.
Outra coisa que Ário não podia aceitar de forma alguma era o vocábulo usia. E nisso aí ele era origeniano, porque Orígenes também não aceitava usia. Usia é um termo aristotélico que é colocado junto com os acidentes. Então Aristóteles tem lá a substância e os acidentes. Substância, usia. E tinha, para essas pessoas que eram de língua grega, uma ideia de algo material. Então dizer que o filho e o pai são da mesma usia, são da mesma substância, é como se você imaginasse uma coisa material que você divide em duas. Então Ário, e não só Ário, várias pessoas que vão defender o concílio depois, o concílio de Nicéia, vão ter muita dificuldade com o termo usia, porque usia tinha a ideia de algo material, e Deus não pode ser material. Então, Ário dizia que Deus não é emanação, ele não é parte, ele não é usia, ele não é derivação, porque todas essas coisas, no vocabulário filosófico da época, davam ideia de matéria. O termo usia vai vir muito provavelmente dos teólogos de escola monarquiana, por assim dizer. Outro personagem importante no concílio foi Alexandre de Alexandria. Chegaram de Alexandre de Alexandria 2 cartas a nós, aquelas cartas que ele escreveu contra Ário, acusando Ário de heresia. Mas, por exemplo, não sabemos como ele interpretava Provérbios 8:22. É aquele versículo que Constantino, o imperador, atribuía o início da controvérsia. Podemos defini-lo como um origeniano moderado. Assim como Ário era de teologia semelhante à de Orígenes, também Alexandre. A diferença é que se Orígenes tinha, como era tradicional na teologia do Logos, um papel subordinado do filho em relação ao pai, Alexandre ele diminui muito essa questão do subordinacionismo. Fica assim, um subordinacionismo absolutamente sutil. Ele diz que era absurdo Ário dizer que o filho foi criado antes do tempo, porque o tempo foi criado por meio do filho. Então, se tudo aquilo que não é temporal, que não está dentro do tempo, só pode ser eterno. Sendo assim, o filho é necessariamente Abba, eterno com o pai, ou seja, desde toda a eternidade com o pai. Não houve um momento em que pai e filho estivessem separados, em que houvesse Deus Pai e não houvesse o Filho. Ele retoma aquele raciocínio de Orígenes, que pai e filho são categorias simultâneas, não dá para ter pai e só depois ter o filho. No exato instante em que há o filho, há o pai, são categorias simultâneas. Ele, assim como Orígenes, defende que o pai é princípio do filho, ele é arqué do filho, mas no sentido ontológico, ou seja, o filho recebe o ser do pai, ele é gerado pelo pai. Mas essa geração se dá na eternidade. Ário dizia que essa geração se dava no tempo. E ele usa algumas imagens para falar do filho em sua relação com o pai. Ele diz: o pai sempre foi pai. É pai sempre havendo junto de si o filho, graças ao qual é chamado pai. E sendo sempre o filho junto dele, sempre o pai é perfeito, não faltando nenhuma de suas perfeições, nem no tempo, nem depois de um intervalo, nem desde o nada, mas tendo gerado o Filho unigênito desde sempre. Se os autores anteriores, próprios da teologia do Logos, diziam que o Filho era a sabedoria, que ele era o Logos de Deus, como
Deus não pode ter mudança, então Deus sempre teve essa sabedoria, sempre teve o seu Logos. Logo, Jesus, que é o Logos, é a sabedoria, ele sempre esteve com Deus. Não houve um momento em que Deus não era Pai, como afirmava Ario. Ele desenvolve muito a categoria que está já na Sagrada Escritura de imagem. São Paulo diz, né? Do Deus invisível, ele é a imagem. Então, ele ressalta que o Filho é imagem, que o Filho é reflexo da glória do Pai, que ele é luz da luz. Ele toma aquele versículo, quem me vê, vê o Pai, para mostrar que a única diferença entre o Filho e o Pai é que um gera e o outro é gerado. Com exceção disso, não há diferença. Só que, aqui talvez por um reflexo da filosofia platônica, segundo a filosofia platônica, a causa é superior ao efeito. Então, se o Pai gera, apenas por isso ele é superior ao Filho. Então, veja, há ainda algo de subordinacionista? Mas é uma coisa muito sutil, porque no mais, Pai e Filho são iguais. Santo Atanásio, que é o bispo de Alexandria depois de Alexandre, né? Ele dá o passo seguinte no desenvolvimento da teologia trinitária, dizendo o Pai e o Filho são iguais, porque são da mesma natureza. Natureza, em Atanásio, ele usa ousia, por causa do concílio. No caso de Alexandre, como ele era origenista, ele não usa ousia, jamais. Em nenhuma dos seus escritos ele usa ousia. Ele jamais disse que o Pai e o Filho são homoúsios, porque o conceito de ousia dava a ideia de uma coisa material. Então ele diz, o Filho e o Pai têm a mesma physis. Physis, que em grego é natureza. Ele e também Ario vão ressaltar a questão da diferença entre o Pai e o Filho como duas hipóstases. Os dois usam esse termo. Ele também, assim como Orígenes, usando a linguagem de Orígenes, diz que os dois são duas pragmata, duas realidades indivisíveis. Mas aí, até para se defender, caso Ario e seus partidários o acusassem de querer conceber Deus de maneira material, ele diz que essa geração não se dá por cisão, não se dá por fluxo, e ele usa o versículo de Isaías 53:8, que diz, quem descreverá a sua geração? Para dizer que é uma maneira inexplicável, mas longe de qualquer ideia daquilo que é material. Se Orígenes definia que a unidade na Trindade se dava pela vontade e pela operação, lembra, é tradicional dos teólogos do Logos a concepção da união de maneira fraca, ou seja, uma união de vontade, uma união de operação. Embora Orígenes não é propriamente uma maneira fraca de conceber, porque para Orígenes isso acontece na eternidade. Então é uma vontade e um agir imutáveis. Mas em Alexandre ele não formula, naqueles escritos que chegaram a nós, como era essa união, como se dava essa união. Aquilo que o concílio vai utilizar homoúsios para falar da união. Mas Alexandre jamais usa ousia, até porque se ele usasse, Ario iria acusá-lo de estar concebendo Deus de maneira material. Quem concebia pela ousia eram os animais. Então é uma coisa que tinha uma ideia material. Eusébio de Cesareia era o escritor mais famoso da época da controvérsia ariana. Os livros dele sobre a história eclesiástica foram finalizados antes do Concílio de Nicéia. Mas em especial um livro chamado Demonstratio Evangelica, que é anterior à controvérsia ariana, já nos dá a sua posição doutrinal a esse respeito. E podemos ver que Eusébio de Cesareia era origeniano.
No entanto, assim como Ário e Alexandre eram origenianos, o que vai diferenciar Eusébio de Cesareia dos dois é a posição em que ele coloca o filho. Nós vimos que Ário pega o subordinacionismo e exagera ele a ponto de dizer o filho é criatura. Ele é tão subordinado ao pai que ele foi criado do nada. Alexandre atenua tanto o subordinacionismo a ponto de dizer o pai e o filho são iguais, a única diferença é a origem, que um é gerado e o outro gera. Eusébio de Cesareia, inclusive por motivos históricos, teológicos e políticos, tem como fundamental o conceito de monarquia. Monarquia, tem que ter um só líder, um só chefe. Então ele afirma que o filho é Deus, ele afirma que o filho coexiste com o pai na eternidade, ele nega completamente que o filho seja criatura, ele faz essa distinção entre gerado e criado, e afirma, o filho é gerado, ele não é criatura, ele não pode ser comparado às criaturas. Isso é muito claro em Eusébio. No entanto, ele subordina o filho completamente ao pai. Ele tem um forte acento subordinacionista. Então, algumas imagens que se tira dos livros de Eusébio, em especial Demonstratio Evangelica, e outro livro que ele trata disso é A Teologia da Igreja. Ele afirma que Deus, o Pai, é o primeiro Deus, o único verdadeiro Deus, o único não gerado. Ele só é a mônada, ele só é o verdadeiro ser. Por isso mesmo, o único verdadeiro bem. Ele é o princípio, ele é a fonte de todo ser, é a fonte de todo bem, causa primeira de todos os seres. A sua transcendência absoluta, para além de toda essência. Isso indicado, sobretudo, pelos termos indizível, incompreensível, inexprimível. Então aqui nós vemos que Eusébio tinha esse esquema médio-platônico de Deus tão transcendente, que ele não se relacionava com a matéria, com a criação, né? Como que ele define o filho? O filho é instrumento vivente, do qual o sumo Deus se serve para operar no mundo. O filho cria o mundo segundo os modelos ideais. Aqui uma impostação platônica, né? O mundo das ideias que serve de um modelo para criar aqui. Então o filho cria por meio segundo modelos ideais. Governa o mundo, revela Deus nas teofanias do Antigo Testamento. Então, tradicional teologia do Logos, que quem aparece no Antigo Testamento é o Logos. Por quê? Porque o Pai não entra em contato com a criação diretamente. Eusébio continua afirmando do Filho, gerado do não gerado. Ele deriva do Pai toda a sua divindade. E por isso pode ser concebido como um segundo princípio junto do primeiro, porque o Pai é o seu princípio. E, portanto, admitindo a divindade do Filho, não se predicam dois deuses. Tudo que o Filho é e tem, ele é e tem por participação do Pai. E aí ele completa, neste sentido, ele é Deus. Mas, segundo Deus, Deus menor. No segundo Deus, o Simonetti põe até o grego ali, Deuteros Theos. Então veja, Eusébio não nega que Jesus é Deus, ele não nega a divindade do Logos, só que ele coloca essa divindade numa posição totalmente subordinada ao Pai, para evitar que alguém possa conceber que são dois deuses. O conceito principal de Eusébio é a monarquia. Então é um único Deus, um único princípio. Jesus é Deus por quê? Porque ele é instrumento do Pai, porque
Tudo que ele tem ele recebeu do Pai. Mas ele próprio diz aqui, o segundo Deus e Deus menor, sem nada que possa eclipsar a monarquia do Pai. Ele não usa o termo usia, porque o usia dava a ideia de coisa material. Ele usa imagens tradicionais dos teólogos do Logos. Por exemplo, ele diz que o Filho é luz da luz. Ele chama o Filho como a fragrância do perfume. E tomando lá aquele versículo de Colossenses 1,15, assim como uma só é a imagem de um objeto, o Filho é a única, perfeita imagem de Deus, a ele tudo semelhante. Enquanto imagem é Deus. Em grego, kai dia tuto theos. Ou seja, ele coloca claramente a divindade do Filho, embora subordinada completamente e totalmente à do Pai. Mas e o Espírito Santo? A maior parte desses autores, e até dos autores anteriores, não tratam muito o Espírito Santo. Inclusive, o Espírito Santo sequer é assunto do Concílio de Nicéia. A divindade do Espírito Santo vai ser um tema do Concílio de Constantinopla, concílio seguinte, que assim que se estabeleceu claramente qual era a relação entre o Filho e o Pai, então começou-se a pensar, mas e o Espírito Santo? Eusébio é um dos poucos que coloca o Espírito Santo como tema de debate teológico nos seus livros. E ele parte daquilo que João diz no prólogo. Se, por meio do Logos, tudo foi feito, e sem ele nada foi feito, logo o Espírito Santo é criatura, a primeira criatura. Porque ele foi feito por meio do Filho, porque, como diz João lá, sem ele nada foi feito. Toda essa dificuldade em relação ao Espírito Santo, ao Filho e ao Pai, vai sendo desenvolvido pelos grandes teólogos, pelos grandes doutores da Igreja, ao longo do século IV, até chegar lá no Concílio de Constantinopla, onde isso realmente vai ser resolvido de maneira definitiva. Até aqui, os três nomes importantes que nós vimos, Ário, Alexandre de Alexandria e Eusébio de Cesareia, são origenistas. Isso significa que, assim como Orígenes, eles concebem Deus, as pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, como hipóstases, ou seja, como seres que subsistem por si mesmos, que existem de maneira separada. Então, como eu disse lá, das duas correntes, a teologia do Logos e a corrente monarquiana. Eles, como membros da corrente do Logos, da teologia do Logos, eles ressaltam a multiplicidade das pessoas. Então, cada pessoa existe de maneira independente. Agora, o primeiro nome de uma teologia monarquiana, Marcelo de Ancira. Ele era ferrenhamente e extremamente anti-ariano, mas por um motivo muito diverso daquele de Alexandre de Alexandria. Cada um desses nomes, quando começa o concílio de Nicéia, vai ser expoente teológico de um grupo de bispos. Então, todas essas teologias elas vão se encontrar e se chocar, por assim dizer, no concílio de Nicéia. Então, Marcelo de Ancira, ele é um monarquiano muito ferrenho, muito exagerado. Então, para ele, Deus é uno e único. Deus é uno na sua dinamis, Deus é uno na sua hipóstase, Deus é uno na sua usia. Ou seja, é um único ser, uma única pessoa, uma única subsistência. Ele não usa o termo pessoa, é só para a gente entender, Uma hipóstase, uma única hipóstase. Não há uma real subsistência nem do Logos, nem do Espírito Santo. Tanto o Logos quanto o Espírito Santo são potências de Deus. E ele concebe
tanto o Logos quanto o Espírito Santo, como tendo se distinguido, jamais separado, distinguido de Deus apenas por causa da criação e salvação. Então, o Simonetti define essa teologia como monarquianismo econômico. Econômico porque economia é aquilo que Deus fez em vistas da salvação. Isso que é economia. Então, o Logos e o Espírito só se distinguem do Pai por causa da salvação. Uma imagem que Marcelo usa para falar do Logos é a do escultor. Então, imagina que tem lá um escultor, e aí esse escultor, ele se volta para o próprio pensamento para poder fazer a escultura. Então, é como se ele pensasse em voz alta, né? Ele olhasse dentro do próprio pensamento para poder esculpir. Então, parece que um é o pensamento, o outro é o escultor. Mas é um único e mesmo indivíduo. O pensamento ele não existe por si, fora ou independente do escultor. Da mesma forma, na Trindade, o Filho e o Espírito Santo não existem por si. Eles só existem como potências do Pai, que se distinguem apenas por causa da criação e da salvação. Tanto que ele só admite chamar Filho, Jesus de Filho, depois da encarnação. Então, quando é que o Pai gerou o Filho? Quando ele gerou o Filho em Maria. Ele não admite a geração eterna. O Logos ele sempre existiu no Pai, porque ele é uma potência do Pai. E, portanto, é absurdo Ário dizer que o Logos é criatura, porque seria blasfemar uma potência de Deus, que é Deus plenamente, porque em Deus não há divisão, é um Deus só, único. Ele também não admite sequer usar um termo que é mais fraco do que hipóstase. E hipóstase significa algo que subsiste por si mesmo. Tem um termo mais fraco que é prosopon. Prosopon é uma imagem externa, é a palavra que se usava para falar da máscara do teatro. Ele não admite o uso nem de prosopon, para não colocar nenhum tipo de diferenciação em Deus para que não seja possível pensar em dois deuses. Ele define Deus sempre como mônada, como uno. Ele utiliza essa ideia de como dois momentos em Deus. Uma em que o Logos e o Espírito estavam dentro de Deus, por assim dizer. É uma linguagem humana, né? Porque é a que nós temos. Mas internos em Deus. E esse segundo momento em que, por causa da criação e da salvação, eles se distinguem. E aí ele se põe a pergunta, e depois que terminar a salvação, depois do juízo final, depois que tudo for resolvido, o que acontece? Para ele, terminada a sua missão e a sua função, a tríade se reabsorve na mônada originária. Ou seja, essa distinção vai deixar de existir e Deus vai ser uno e único. O grande ataque que Marcelo de Ancira faz a Ário é porque Ário defende três hipóstases. Porque ele era originiano, Orígenes falava de três hipóstases. Então, para ele, isso é absurdo, porque é conceber três deuses. Só uma hipóstase, só uma ousia. É a única coisa que ele admite. O quinto nome, que é importante no Concílio de Nicéia, é Eustácio de Antioquia. Assim como Marcelo de Ancira, Eustácio vai ter uma tradicional teologia monarquiana, que é aquela que tende a ter o foco na unidade em Deus. Só que ele era menos extremista do que Marcelo de Ancira. Por exemplo, ele define o Logos como Deus, como Filho, fala dele gerado pelo Pai, Deus de Deus,
Filho por natureza, aqui ele usa a palavra physei, constituindo com o Pai uma díade, ele usa a palavra grega duada. Então veja, o Espírito Santo ainda não estava como foco da teologia aqui. Ele não diz que Deus é definido como uma tríade, diz díade, de dois. A natureza divina em Deus é que ele define como Espírito. Então, Espírito como natureza divina, da qual participam o Pai e o Filho. Ele fala de imagem de Deus, se Marcelo de Ancira, que era monarquiano também. Dizia que Jesus é a imagem do Pai, como diz lá São Paulo. Só quando encarnado, aqui ele afirma que o Filho é a imagem do Pai e o homem Jesus é a imagem do Filho. Não há em Eustácio de Antioquia nenhum traço de subordinacionismo. Isso porque ele não compreende o Logos, ele prefere Logos do que Filho, mas ele usa a palavra filhos também. Ele não concebe o Logos como subsistente por si. Lembra, o foco da teologia monarquiana é a unidade. Então, o Filho, ele não é uma hipóstase diferente. Em Deus há uma só hipóstase, ou seja, um só ser que subsiste em si mesmo. E como que ele define a multiplicidade? Ele chama de prosopon. Prosopon era o termo utilizado pelos gregos, a máscara do teatro, né? E aí ele dá a definição, se Deus é uma só hipóstase e dois prosopon, o que são esses prosopon? São propriedades. Então ele concebe o Logos como uma propriedade de Deus. Como o riso no homem, ou como o latido nos cães. Então, da mesma forma que o riso não é diferente do ser humano, o riso não subsiste por si mesmo. Ele subsiste no homem. Assim, o Logos, ele não subsiste por si mesmo. Ele só subsiste no Pai. Por isso que não tem subordinacionismo. Porque não é a diferenciação entre Pai e Logos é fraca. Que é uma característica muito importante da teologia monarquiana. Ele chega a usar o termo usia. Usia era rejeitado pelos origenistas, ou seja, aqueles teólogos que seguem Orígenes, porque usia dá a ideia de algo material. Mas os monarquianos não tinham nenhum problema em usar usia, tanto que ele diz que o Logos e o Pai são synousia. Poderíamos traduzir como coessenciais, ou até consubstanciais. Eu não traduziria consubstancial para não confundir com o homoousios do concílio, mas o conceito é o mesmo, synousia. Syn em grego é com. Então dá para traduzir como consubstancial, mas é um termo diferente do usado do concílio. Ele é um dos poucos autores que polemiza contra a cristologia Logos Sarx, ou seja, aquela ideia de que o Logos assumiu apenas o corpo de Jesus e que Jesus não tinha uma alma humana. Isso porque, se o Logos é uma potência divina, é Deus em plenitude, sem nenhuma subordinação em relação ao Pai, então ele não pode sofrer aquilo que a alma de Jesus sofria. Jesus não falou lá, minha alma está triste até a morte. Em outro momento, Jesus demonstrava tristeza ou demonstrava ira. Essas coisas o Logos eterno, onipotente, potência divina não pode ter. Então era necessário que Jesus tivesse realmente uma alma humana. Então esse é mais um ponto em que ele se opõe fortemente a Ário. Seja Alexandre de Alexandria, seja Marcelo de Ancira, seja Eustácio de Antioquia, são anti-arianos. Ele define a humanidade de Cristo com as imagens de tenda ou de templo, já que em uma passagem
da Escritura, das cartas de São Paulo, se diz que nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Então, a humanidade de Cristo se usa esses termos para definir, também como instrumento humano do Logos, é um outro título que ele usa. Assim como Marcelo de Ancira, Eustácio era anti-origeniano, ou origenista, ou seja, ele era contrário à teologia de Orígenes. Marcelo vai dizer que Orígenes usava demais filósofos pagãos, falava demais de Platão, era platônico em excesso. Já Eustácio vai dizer que Orígenes, quando lia a Bíblia, ele alegorizava demais, viajava, né? Qualquer pingo é letra para Orígenes na Bíblia. Então, isso aí era uma maneira errada de se entender a Escritura. E tanto Marcelo quanto Eustácio vão recusar a doutrina das três hipóstases. Isso para eles era absurdo, pensar em três hipóstases, porque era pensar em três seres que subsistem em si mesmos e, portanto, três deuses. Em resumo, no concílio nós tínhamos três correntes origenistas, que tinham como foco acentuar a distinção em Deus, a distinção entre as pessoas. Características principais da teologia origenista: a doutrina das três hipóstases, o subordinacionismo, porque são três hipóstases, e como é que você fala que é um Deus? Bom, está subordinado a um único Deus, ao Pai. E tem característica de rejeitar o termo ousia. Então essas três correntes são a de Alexandre, o bispo Alexandre de Alexandria, de Ário, que força tanto o subordinacionismo a ponto de dizer que o filho é criado, é criatura, e Eusébio de Cesareia. São os três origenistas, e junto deles os diversos bispos que apoiaram cada um deles. E nós temos dois representantes da teologia monarquiana, que era forte em Roma e forte na Ásia. Na Ásia ali, Antioquia, aquela região onde hoje é a Turquia. Teologia monarquiana acentua a unidade. Tem como característica: o Logos é uma potência, uma propriedade de Deus. Não é distinto, subsistente. Não tem uma distinção subsistente em relação ao Pai. Existe no Pai, como propriedade do Pai, como potência do Pai. Uma única hipóstase e uma única ousia. Os monarquianos não têm nenhum problema em usar o termo ousia. Representante dessa corrente: Marcelo de Ancira, Eustácio de Antioquia. Todos os dois, claro, com diversos bispos que foram favoráveis a eles. Então veja como as correntes que entraram no Concílio de Nicéia eram muito mais diversas do que se a gente pensar só, tinha os católicos e tinha os arianos. Não. Tinha diversas impostações teológicas diferentes. Aqui dissemos dos nomes mais importantes, dos líderes, mas mesmo dentro de uma mesma corrente, você tinha diferenças ali pequenas, né, entre um e outro. Mas essas cinco correntes, que esses são os representantes, é que vão se enfrentar teologicamente no concílio e vão condenar o arianismo como uma heresia e elaborar o credo de Nicéia, que a gente reza na missa, aquele grande, né? É Nicéia e Constantinopla. Então podemos dizer a primeira parte, que tem a famosa declaração que o Pai e o Filho são homoúsios, ou seja, da mesma substância.